Ok. Certo. Boa noite a todos e a todas. Queremos agradecer a presença de todos, né, e de todas, e estão nessa casa de oração, do crescimento moral, crescimento espiritual. Hoje, para nós, é uma imensa alegria, né, que nós estamos aqui com os nossos irmãos de Palmeiras, nosso irmão Luiz, o nosso irmão Clóvis, né, e queremos também aqui registrar a presença da nossa irmã Lucineide Lago, que é presidente do Centro Espírita Irmã Maria da Graça, de Itaparica. Seja bem-vinda, e a nossa irmã virá aqui futuramente ministrar uma palestra. E hoje é com muito prazer, com muita alegria também que nós recebemos nosso irmão Jamisney, né, que já é um grande palestrante, um grande colaborador, não somente da Casa Espírita aqui do Capão, mas do Centro Recanto de Paz em Palmeiras e do Centro de Lençóis, né? E o nosso irmão vai falar hoje o tema, que é o tema que nós escolhemos, né, graças à espiritualidade, que vamos trabalhar esse ano, que é Família, a base do mundo de regeneração. Então, a palavra com o nosso irmão Jamisney. Seja bem-vindo, irmão, mais uma vez. Obrigado. Deixa eu botar. Oi? Meus queridos irmãos, muito boa noite. É um prazer retornar ao Nassim Fawaz depois de alguns anos. Eu tenho assim um preito de gratidão muito grande por essa região, pelo Vale do Capão, Caeté-Açu. A nossa história sobre a história da família universal, não é? Essa nossa família, porque o planeta Terra, ela é uma residência na qual todos os seus moradores são filhos, irmãos uns dos outros. E certamente eu tenho uma sintonia espiritual muito grande por essa região, porque quando eu estive aqui há 18 anos atrás, eu fui muito bem recebido por o nosso querido Gisélio Calixto, porque eu me lembro que era o mês de janeiro de 2006, 2007 aproximadamente, e eu tinha dito que iria tirar umas férias e queria ir para uma região da Chapada Diamantina, onde eu pudesse descansar. E eu me recordo que naquela época eu comentava com os amigos e dizia: eu vou para a Chapada Diamantina. Eu já ouvi falar que na Chapada Diamantina tem um local chamado Vale do Capão. E na minha mente, Vale do Capão deve ser um grande vale, e lá deve ser um local que eu posso ficar escondido e ninguém vai me procurar. E eu estava em uma série de viagens, muitos trabalhos, muitas conferências, e eu queria me isolar de tudo, de todos e do mundo. E aí peguei um ônibus, não é? Peguei um ônibus na rodoviária, coloquei a minha mochila, estava de férias, Clóvis. E naquela época, eu não sabia para onde eu iria. Peguei um ônibus, esse ônibus vai para onde? Vai para Palmeiras, você tem que soltar em Palmeiras, e de Palmeiras você pega um carro e vai para o Vale do Capão. No meu mundo mental, eu ficava imaginando o que era um vale, o que era, deve ser um grande vale, e agora o significado da palavra Capão eu não sabia o que era, mas entendia que era um grande vale. Aqui, quando eu cheguei, em Palmeiras, na rodoviária, eu me lembro que foi num veraneio, que eu vim dentro de um veraneio, eu não sabia onde é que eu iria ficar hospedado. Foi quando eu perguntei ao dono da veraneio: ô meu senhor, onde é que tem uma pousada que eu possa passar uma temporada? Ele disse: olha,
tem a Pousada do Calixto. Ele parou próximo à entrada da Pousada do Calixto. E então eu disse, é nessa pousada que eu vou ficar? Foi quando eu desci, Clóvis, da Veraneio e subi uma rua aqui próxima. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele senhor, não é? Me identifiquei, olha, eu vim passar as férias aqui, meu nome é James Ney, e quando eu falei meu nome é James Ney, ele disse assim, seu nome é James Ney? Eu disse, sou eu mesmo. Por um acaso, você é James Ney, da Federação Espírita do Estado da Bahia? Eu disse, sou eu mesmo. Ô, seu moço, há muito tempo a gente queria trazer o senhor para cá. Eu disse, mas rapaz, eu querendo ficar aqui. Aí, daí em diante, esse foi o meu primeiro contato com o Gisélio. Eu vinha de férias, mas às terças-feiras à noite eu tinha que estar realizando a palestra e me tornei assim um grande amigo da família de Gisélio, de todos vocês, do nosso querido Gilson, de Nininho e de tantas outras pessoas. Mas falar sobre a família, a base do mundo de regeneração, para que a gente possa entender essa grande família universal, é necessário que a gente faça uma viagem no tempo. Por volta do ano de 1681, há 345 anos atrás, o tráfico do navio negreiro entre o continente africano e o continente sul-americano, naquela época, era muito intenso. E os navios que traficavam os escravizados, aportava no cais, no Porto de Salvador, onde vocês conhecem hoje como o Porto da Barra, ali o comércio, o cais da Ribeira, na Cidade Baixa, era o local onde recebia esses escravizados. Em uma dessas travessias, desses navios carregados de escravizados, um desses navios naufragou. E os sobreviventes desse navio negreiro, conta uma historiadora, Sâmia Rocha, que esses escravizados conseguiram sobreviver do naufrágio e entraram por um rio. Eles entraram pelo litoral baiano e veio bater no que nós conhecemos como o Rio de Contas e veio aparecer aqui na região onde iria se criar as primeiras comunidades quilombola. E essa comunidade quilombola provavelmente é oriundo dessa história que se conta de que esses escravizados que sobreviveram vieram até essa nossa região há 345 anos atrás, que iria mais tarde dar origem a essa etnia, a essa família que nós teríamos, tanto a família da África, do norte da África, como também os já moradores residentes dessa região, que eram os índios. Portanto, nessa nossa observação que eu quis fazer, há 99 anos atrás, quando ainda o Gilson deve lembrar, eu estou falando 1927, você ainda não tinha reencarnado, não é? 1927, o Capão tinha outro nome, que era Capão Grande, não é? E que depois iria se tornar o Vale do Capão. Mas, no dia 27 de fevereiro de 1927, reencarnava aqui no Vale do Capão uma jovem garota, uma moça. E essa moça, né, essa jovem garota, que em 1954, essa jovem moça,
ela estava na flor da idade, ela era casada com um senhor mais velho do que ela, e ela iria criar o que Joana de Ângelis chama da grande família universal. Ela iria criar uma família com 8 filhos e queria dar uma grande prole, como é o caso do nosso amigo Gilson, como é o caso das grandes famílias que constituem essa comunidade. Essa senhora, que eu tive o prazer de produzir um documentário hoje pela manhã, o nome dela se chama Áurea Oliveira Santos. E a história dela é exatamente o que Joana de Ângelis nos apresenta sobre a grande importância de uma família. E ao conversar com ela, ela me disse que aos 25 anos de idade, no meu cálculo, quando ela tinha 25 anos de idade, foi o ano de 1954. No ano de 1954, aqui em Caeté-Açu, ela dizia que ela reunia pessoas para ir para sua casa, para as festas, não é? Tanto a festa de São Sebastião, como outras festas que ela tinha o prazer de agregar, e na qual, na minha análise, na minha conclusão, eu diria o seguinte, que o isolamento do Vale do Capão, naquela época, porque era difícil você chegar até essa região. Então, esse isolamento das famílias que aqui residiam, e as suas relações com essa família, eu diria que era uma comunidade isolada e unida com laços familiares fortes. A vida noturna no Capão era pacata, focada na convivência familiar. Não era isso? Essa convivência familiar, à noite e nos festejos, não é? Especialmente quando tinha a noite de forró, as famílias se agregavam, se reencontravam, e isso criava laços de afetividade, de amorosidade. Joana de Ângelis, através de Divaldo Franco, Joana de Ângelis era a benfeitora espiritual de Divaldo. E Joana de Ângelis vai psicografar um livro cujo título dessa obra se chama Constelação Familiar. O que é uma constelação familiar? Uma constelação de estrelas, não é? Como a gente vê no céu estrelado das noites de lua cheia do Vale do Capão. É uma constelação. E ela vai publicar esse livro, Constelação Familiar, onde ela vai nos apresentar a grande necessidade do fortalecimento desses laços de famílias que a gente tem que ter um com o outro. E ela inicia nessa obra, Clóvis, valorizando a necessidade da nossa consanguinidade, a parentela corporal e a parentela espiritual. E ela diz assim: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E quem é a sociedade? Somos todos nós. A família é uma pequena célula dentro de uma macrocélula maior. Então ela diz, no pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal. Então é dentro do grupo que a gente inicia essa nossa relação de afetividade, de amorosidade, é dentro da família que a gente vai conviver com os diferentes, porque ali está reencarnado, muitas das vezes, espíritos que foram afetos ou desafetos de vidas passadas e que reencarna como filho, como pai, como irmã,
como mãe, e por aí vai. A lei da justiça, da reencarnação, em uma família, é para que a gente ressignifique. Eu aprendi essa palavra, ressignificar, Gilson. A gente precisa ressignificar a nossa postura. O maior desafio da criatura humana na sociedade é dentro do lar. Como, por exemplo, já se faz algumas décadas, eu tive uma desavença com a minha genitora dentro de casa. Eu cheguei do trabalho, foi um período que eu morei com ela, com a minha mãe. Essa senhora que me colocou no mundo, o que eu sou hoje, eu agradeço a minha genitora, a Vanilda Menezes. Mas naquela época, alguns anos atrás, ela chegou na porta do quarto, Clóvis, e disse: boa noite. Você chega e não me dá uma boa noite, porque mãe tem um tal de uma psicologia que sabe, não precisa estudar nem Freud, nem Jung, porque mãe já é PhD por experiência. Chegou de cara feia, eu disse: minha mãe, eu não estou me sentindo bem, minha mãe. Mas pelo menos me desse uma boa noite. Minha mãe, eu não estou me sentindo bem. E aí eu alterei um pouco a voz com Dona Vanilda. Ao alterar a voz com Dona Vanilda, ela disse: está vendo aí que você, lá no centro espírita, você fala bonito, mas dentro de casa você fica alterando a voz com sua mãe? E quando ela disse isso, eu aí me senti com mais raiva, Gilson. Eu disse: minha mãe, por favor, e soltei os cachorros em cima dela. Aí ela disse: eu sabia que você era um espírita fajuta. Passaram-se alguns dias, eu estava no Centro Espírita Humberto de Campos, a instituição espírita que a minha mãe, junto com meu pai, fundaram, e outros companheiros. Ela chegou no auditório, ela não era muito, Clóvis, de ir no Centro Espírita, mas nesse dia ela foi. E eu estava de mal com ela durante 15 dias sem falar dentro de casa com ela. E aí ela chega no Centro Espírita, senta na primeira fila, porque mãe, quando senta na primeira fila e que cruza os braços e bota o dedo assim, fica fazendo assim, é porque ela está analisando o comportamento do outro. E aí eu disse: minha mãe, a senhora veio fazer o que aqui, minha mãe? Eu vim assistir a palestra, mas justamente hoje é a minha palestra, sim, porque eu quero conversar com o presidente do Centro Espírita, que era Arnaldo Dutra na época. E aí eu entendi, eu disse: poxa, ela vai me entregar, porque o comportamento meu no Centro Espírita é um, e o comportamento de um filho dentro do lar com a mãe é outra. Aí foi que, durante a palestra, em momento algum, ela não dormiu, ela ficou fixa, me analisando o meu comportamento. O que a gente fala lá fora, a gente tem que vivenciar dentro de casa. O bom filho, ele tem que ser dentro de casa, é o primeiro lar onde você tem que dar o exemplo, para depois aplicar lá fora. Ao terminar a palestra, ela foi conversar com o presidente, eu disse: ela está me entregando. Foi aí que, quando ela voltou, ela me disse: James, meu filho, você vai me dar uma carona? Eu ia negar uma carona a ela, Gilson, jamais, depois do quê? Eu disse: eu lhe dou a carona, minha mãe. E ela veio no carro comigo, ela disse: porque mãe é essa constelação familiar. Mãe é uma estrela de quinta grandeza, é o grande sol. Nós não temos um sistema solar. O sistema solar não tem os planetas, Terra, Júpiter, Vênus, Marte, Saturno. Nós somos esses pequenos planetas, e os nossos pais é essa grande estrela, é o grande sol, e todos nós gravitamos ao derredor desse campo gravitacional de amor, desse sentimento. Nós somos o que nós somos aqui hoje. Cada um de vocês, cada um de nós é fruto dessa gravidade do amor que os nossos pais nos deram. E aí ela disse: você acha, meu filho,
que eu iria dizer ao presidente como você me trata dentro de casa foi a minha lição que eu aprendi. Eu não falei nada, meu filho, mas da próxima vez você se cuide. Portanto, quando Joana de Ângeles diz, num pequeno grupo doméstico, é dentro de casa que a gente tem que dirimir as nossas diferenças. Inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Essa sociedade equilibrada, em razão disso, toda vez que a família se enfraquece, olha aqui o que Joana nos pontua. Todas as vezes que uma família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalada nas suas estruturas. Ou seja, quando a família sofre uma ruptura, um desequilíbrio emocional, isso vai repercutir no comportamento lá fora. E, mais adiante, ela diz que vive-se na Terra, nos nossos dias atuais, não é? Injustificável agressão, a constelação familiar, defluente dos transtornos e insatisfações que tomam as mentes e os corações dos jovens. Esse comportamento que Dona Áurea, ela me disse hoje, não foi, Nenê? O problema hoje, meu filho, 99 anos com uma lucidez impressionante, ela já no final do documentário, hoje está um tal de um aparelho, fica, como foi que ela falou? Fica dedilhando, catando milho no aparelho. Eu achei muito interessante essa colocação. Não é mais como antes. Então, a gente está perdendo essas referências de valores de família. E Joana também vai nos dizer sobre os primeiros passos para essa união universal da família, nem sempre compreendida, especialmente nos dias modernos. A família permanece como educandário de elevado significado para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo. Personalidade, a formação do caráter da criança. Os pais são os primeiros a educar os filhos. Tem uma pedagoga, cujo nome dela se chamava Sinira Pinto. Ela foi uma grande pedagoga no sul do Brasil, que ela dizia o seguinte: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim? A redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim? Porque a criança de hoje será o político de amanhã. A criança de hoje será o médico de amanhã. A criança de hoje será o arquiteto de amanhã. E como é que a gente está formando, fermentando a personalidade, o caráter dessa nova geração índigo que a gente estava conversando, dessa nova geração de crianças que já desperta com os olhos abertos, não é? Lúcido, consciente. É diferente da época de Gilson, de James Ney e de... Nininho ainda é muito jovem, né? Está com 50 anos. É nada. Mas Nininho tem 50 anos, mas eu vou interagir com você, que a gente é da mesma geração, você é dos 70 e poucos anos. Você está com 70, algumas primaveras, eu estou com 64, mas muitos de vocês vão lembrar que quando a gente reencarnava, aquele bebê recém-nascido ficava com os olhos fechados, tinha que fechar a casa, porque a criança estava naquele processo cíclico de despertar, de abrir os olhos. Hoje não. Hoje a criança já abre os olhos e diz: opa, já estou no mundo, o que é que eu vim fazer? Porque o estado de consciência dessa nova geração de crianças é o despertar.
é o novo despertar de uma nova primavera para uma nova família que já está sendo desenhada para um futuro muito próximo. E nós estamos fazendo parte dessa história e faremos parte futura, que muito provavelmente, se assim for concedido por Deus, a oportunidade de reencarnarmos, não é? Nessa nova geração de crianças, como filhos, até como netos podemos, você pode reencarnar como filhos do seu bisneto, porque isso faz parte da trama, da teia da vida, da lei da justiça, da reencarnação. Então ela diz assim, o desenvolvimento afetivo mediante os quais torna-se possível ao espírito encarnado a aquisição da felicidade. É essa busca da felicidade que cada um de nós buscamos, que nós aspiramos. Cada um casa, o companheiro, a companheira, quando casa, eles têm a missão de constituir uma família, de ser feliz. Mas nós vivemos em um planeta, cujo planeta esse tem as suas experiências de provas e de expiações. São almas endividadas, todos nós. Necessitamos ser lapidado como o diamante é lapidado. Quando você tira o diamante das entranhas da rocha, ela precisa ser lapidada. Então a nossa alma, enquanto espírito encarnado desse planeta de processo de transição planetária, nós estamos sendo lapidados. As diferenças convivem conosco dentro do nosso lar. E é dentro do lar que a gente tem as primeiras lições de aprendizado para o nosso crescimento espiritual. E Joana vai dizendo que a humanidade vai passar, e já está passando, Clóvis, por algumas grandes transições. Eu diria que a maior transição que o planeta está passando é uma transição do ponto de vista ético, moral e espiritual. É uma transição interna, interior, dentro de cada um de nós. O problema da criatura humana hoje é um problema de fórum íntimo. Os nossos conflitos emocionais. Esses nossos conflitos emocionais, às vezes a gente tenta descarregar dentro do lar, com a família, e não dá certo. Então, só através da educação moral, do equilíbrio emocional, do equilíbrio espiritual. E ela diz assim, esse agrupamento familiar, no entanto, não é resultado causal de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais. Olha aqui o que ele diz aqui. Você acha que Dona Áurea, não é? 99 anos, em 1927, quando ela reencarnou, ela casou-se com 25 anos, conheceu o marido. É claro que eram espíritos ligados a vidas passadas. É evidente que cada um reencontra, entre aspas, as suas almas afins de vidas passadas para reconstruir o que ficou no passado. E às vezes a gente traz para dentro de casa um inimigo que você prejudicou em uma vida do passado, que você lapidou o patrimônio daquela pessoa numa vida do passado, aí reencarna como filho, e esse filho agora vai querer lapidar o patrimônio do pai. E o pai vai ter que aprender a lidar com essas questões. É exatamente isso que Joana diz aqui, não é? Nas esferas espirituais, no mundo espiritual, não é? Antes do renascimento orgânico, quando são desenhados as programações entre espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários
ao progresso a que todos se encontram submetidos. Eu sempre digo que cada filho tem o pai que merece. E cada mãe tem o filho que merece. É justo e merecido o que eu estou passando? É. Eu não quis ter essa família? Quis sim. Eu não quis ter esse filho? Quis sim. Mas eu não pedi? Pediu sim, senhor. Mas eu não me lembro. O véu do esquecimento. Porque nós somos uma consciência, uma inteligência, o espírito, princípio inteligente do universo. Eu estou neste corpo físico transitoriamente, habitando entre o século XX e o século XXI. Eu nasci no século XX, já estamos no século XXI, e eu tenho uma personalidade que se chama James Day, mas eu tenho uma identidade espiritual. Cada um de vocês tem uma identidade espiritual. As nossas bagagens de vidas passadas. Então, meus queridos amigos, quando eu digo que nesse círculo familiar que Joana nos apresenta, no círculo humano da família, é diferente. Os laços entre pais e filhos jamais se rompem, mesmo quando há dificuldades. Eu não estou entendendo essa palavra aqui. Você podia me ajudar aqui, por favor? Não, eu quero que você venha aqui. Eu não estou enxergando. Cheguei aqui. No círculo humano da família, diferentes laços entre pais e filhos. Jamais se rompe, mesmo quando há dificuldades. Essa palavra aqui que eu não entendi. No relacionamento atual, o que exige transferência para outras oportunidades no futuro reencarnacionista, que se repetem até a aquisição de equilíbrio afetivo. Mas foi essa palavra que eu não entendi. Relacionamento. Agora eu entendi. Relacionamento. É esse laços de relacionamento. Eu não suporto ele. Esse meu irmão é o entrave, é uma ovelha negra da família. Não tem esse adágio popular? Mas por que ele é assim? Se nós viemos do mesmo ventre da mãe, viemos da mesma maternidade divina, mas por que aquele filho é diferente? É a ascendência espiritual dele. Não é? Você entendeu o recado, não entendeu, meu amigo? Então, quando Joana nos diz que a disciplina moral para a construção de uma família saudável, de um mundo mais saudável, o mundo se tornará melhor no dia em que cada um de nós, dentro do nosso lar, nas nossas relações, se tornar seres humanos mais saudáveis. A disciplina moral na conduta dos parceiros, do cônjuge ou não, é fator de relevante significado para a organização familiar, ensejando a identificação de sentimentos entre os membros que a constituirão. Ou seja, a grande necessidade de você fortalecer esses sentimentos dentro de casa. Mas, James, eu não suporto mais ele. Ele é um filho problema. Ele está trazendo problema. O que é que eu devo fazer? Os pais terão uma certa responsabilidade com os filhos. Mas os filhos vai chegar a uma certa idade que terá o seu livre arbítrio. E ele vai escolher o caminho que ele desejar. Então, ele vai ser responsável pelo seu caminhar, pelo que ele faz. Desde quando nasce um filho, os genitores são convidados pela vida a uma mudança de objetivos existenciais. Esse texto aqui eu achei muito interessante. Esse aqui realmente é muito interessante.
Eu vi aqui na Cachoeira da Fumaça, no sábado, aqui na Cachoeira da Fumaça. Era por volta de meio-dia, eu estava descendo a Cachoeira da Fumaça. E eu conheço a Cachoeira da Fumaça, já fui várias vezes lá. Era meio-dia. O irmão Só estava castigando. Eu estava sentindo os raios queimando minha pele. Quando eu já estava chegando próximo ao posto de entrada, eu vi uma família. Vários carros parados ali na entrada, não é isso? Eu vi uma família, 2 homens, uma mulher, que parecia ser a mãe, uma garota de uns 12 anos, uma criança de, no máximo, 2 anos de idade, subindo a cachoeira. E eu disse assim, caramba, essa família vai colocar essa criança pequenininha para subir isso aí. Mas me deu uma vontade, Clóvis, de dizer algo, mas eu não podia, porque a gente sabe o mal que faz uma criança. Só que eu cheguei no supermercado, que eu não vou fazer marketing do supermercado. Eu cheguei no supermercado e falei com a caixa. Eu disse, mas moça, eu vi acontecendo isso, seu James, isso acontece direto. Eu jamais iria fazer isso com meu filho. Trio elétrico em Salvador, carnaval em Salvador. A cidade agitada, levando crianças pequenininhas e colocando próximo, crianças de 2 anos, próximo ao som do trio elétrico, aquilo prejudica a criança. Olha o que ela diz aqui. Desde quando nasce um filho, os genitores são convidados pela vida a uma mudança de objetivos existenciais. Muda tudo. Eu poderia concluir aqui a palestra. Muda ou não muda, mamãe? Papai? Muda ou não muda? Mas por que a gente ainda continua com aquele comportamento que ainda era da época de adolescente? Desde quando nasce um filho, os genitores são convidados pela vida a uma mudança de objetivos existenciais. Antes, enquanto se preparavam para o prazer, para as festas, não é? Para o desfrutar das alegrias da vida em comum, tudo seguia bem. Com a chegada do filho, uma natural mudança de conduta deve tomar o lugar das aspirações vigentes, porque a partir de então, a responsabilidade para com o rebento é da própria carne, torna-se primordial, é da própria família, dos pais. É um alerta que ela faz aqui, dessa necessidade para que a gente possa, de fato, ser mais responsável. E Joana, nas nossas considerações finais, ela diz uma frase que eu achei muito pertinente para os nossos dias atuais. Bem-aventurados, o arquipélago familiar, onde Deus reúne os espíritos para a construção do amor universal. Bem-aventurado o arquipélago familiar, onde Deus reúne os espíritos para a construção do amor universal, partindo do grupo consanguíneo, na qual predominam os impositivos da carne, para a expansão da solidariedade, do respeito, da harmonia e da verdadeira fraternidade entre todos os seres humanos. Portanto, a família, ela é a base de uma constituição, de uma construção nesse mundo que está em um processo cíclico de transformação.
a senhora Condessa de Ancor, no século XVII. Ela era uma mulher de uma rara beleza, a Condessa de Ancor. E ela estava traindo o teu marido, o Conde de Ancor, tendo encontros no fundo do palácio. Eu estou falando a cidade de Saragossa, que é uma cidade na Espanha do século XVII. E a Condessa de Ancor resolveu querer namorar com o noivo da sua filha, no fundo do castelo, há 3 séculos atrás. E a Condessa de Ancor, ela não era respondida, porque o jovem conde dizia: senhora Condessa, eu sou noivo da tua filha, e você está querendo me assediar? Eu que estou colocando a palavra assédio, porque naquela época não existia essa palavra. E a Condessa ficou revoltada, porque não foi correspondida por aquela situação. E aí, o que foi que aconteceu? Ela se sentiu menosprezada e ela armou uma cilada. Ela falou para o marido, para o conde, que o jovem conde, o noivo da sua filha, estava assediando ela. E aí ela marcou com ele, com o jovem conde, no fundo do palácio, não é? Um encontro. E falou com o marido para que comparecesse na hora, ficasse observando esse encontro. Ou seja, ela premeditou essa situação, Clóvis. Aonde é que eu vou chegar com a questão da família universal? E como a lei de causa e efeito faz com que a família vá se reajustando às diferenças dentro do lar. Foi aí que, quando ela se encontrou com ele, ela pulou sobre ele, agarrou ele como se desse a intenção de que ele estava segurando ela, a Condessa. E o conde viu. E o conde não pensou 2 vezes, puxou a sua garrucha e deu um tiro a queima-roupa sobre o peito do jovem rapaz. O rapaz morreu. A Condessa se saiu de boa. Na linha do tempo, na cidade de Saragossa, na Espanha da Idade Média, aqueles personagens desencarnaram. O espírito não é imortal. Eles voltaram, retornaram para o mundo espiritual. Iria reencarnar esses personagens no Brasil, na década de 40, no interior do Brasil, no interior do Paraná. E lá no interior do Paraná, tinha uma senhora na roça, Gilson. Uma senhora chamada Maria, usava uma roupa simples. Era casada com o senhor João, um homem da roça, um mateiro, um homem que era vaqueiro, um homem que não tinha instrução nenhuma. Mas Maria, que nasceu na roça, ela parecia uma rainha. Vivia na roça, mas tinha uma identidade de uma rainha. Ela se sentia que era melhor do que as outras. Mas ela tinha um filho que se chamava Roque. Ela teve 2 filhos, Roque e Genevieve. Ela amava Genevieve, mas odiava Roque. A mãe não gostava do filho do primogênito, que era Roque. Ela não entendia por que ela tinha uma animosidade com o filho, o primogênito, o Roque. E o Roque não entendia por que a sua mãe, que ele colocou ao mundo, tinha esse sentimento de não gosto desse meu filho. Eu gosto de Genevieve, a minha filha caçula. O tempo foi passando, eles viveram na roça. O Roque cresceu. E a mãe não gostava de Roque. Até que um dia Roque, trabalhando, foi para a capital. Foi morar na capital. E aí ele melhorou um pouco de vida. Tirou os pais da roça
Como a gente vê hoje nos dias atuais, tirou os pais da roça e levou para a capital para dar uma vida melhor, porque Roque tinha um coração bom. Mas a sua mãe Maria não gostava. O seu pai era um homem também, um homem bom, mas Maria, mãe, ela era de um temperamento, um comportamento muito negativo. E aí eles foram morar na capital de São Paulo, saíram do Paraná e foram para São Paulo. E lá na capital de São Paulo, o filho disse: papai, o senhor não quer trabalhar? E o pai era um homem muito, de certa forma, resignado. E ele aceitou trabalhar como vigilante, como porteiro de uma fábrica. Eu estou falando década de 40. Ele foi trabalhar em uma fábrica como vigia. E a mãe Maria ficava dentro de casa com a caçula Genevieve. E Maria não gostava do filho Roque. E ele dizia: mamãe, eu não entendo por que você não gosta de mim. Até que um certo dia, Clóvis, começou a aparecer manchas no corpo de Maria. Aquelas manchas, Maria iria identificar que era a hanseníase, a lepra. A lepra começou a tomar o corpo de Maria e Maria começou a se desesperar. Ela se achava a rainha, não é? Achava-se melhor do que as outras pessoas. Ela era uma mulher simples, nasceu na roça, mas ela se achava melhor do que todas as outras pessoas. Mas ela agora estava com a doença da lepra, década de 40. Quem tinha lepra naquela época era rechaçado da sociedade, completamente. Eu me lembro de Anair casado com João. Era um casal que eu conheci no leprosário de Águas Claras, em Salvador, e durante os meus 5 anos, uma parte da minha juventude, quando eu era mais jovem, entre os 22 e 24 anos de idade, 26 anos de idade, eu convivia com os leprosos lá em Águas Claras, que aos domingos eu ia para lá, junto com um grupo de jovens, levar o evangelho e levar óleo de amêndoa para aqueles leprosos, para Anaí e João. E Anaí e João me diziam: meu jovem, a verdadeira realidade da vida é aqui dentro do leprosário, porque lá fora vocês vivem uma vida de faz de conta, de ilusão. E eu sei o que era conviver com os leprosos, e eu não peguei o bacilo da hanseníase, eu não peguei a lepra, porque meus irmãos diziam: minha mãe, James está vindo do leprosário, ele vai contaminar a gente, que era uma doença contagiosa. Mas eu nunca me contagiei porque não estava, Luzineide, na minha programação reencarnatória de ter a hanseníase. Mas eu convivi, foram 4 anos, que dia de domingo, em 15 dias, a gente ia lá para o leprosário. Mas em algum momento eu não peguei a hanseníase, porque não fazia parte da minha programação reencarnatória, porque cada um de nós vibramos no estado de energia positiva ou negativamente. Mas no caso de Maria, eclodiu a doença nela, e ela estava sendo corroída pela hanseníase, pela lepra, até que um dia sua filha caçula casou e foi embora. E ao ir embora, ela sentiu a falta, e Maria, aparecia sempre as manchas da hanseníase, até que um certo dia o diretor da fábrica chegou na casa de Roque para dar a notícia de que o pai de Roque tinha sido assassinado na porta da fábrica. O pai de Roque morreu com um tiro sob o peito. Ele desencarnou com um tiro no peito. Maria se desesperou, porque agora no mundo só tinha Maria e Roque, a mãe que odiava o filho que tentava amar a mãe, e a Maria dizia: eu não entendo, minha filha casou-se, foi embora e não apareceu mais.
E você que ou eu dei o tanto, você está me dando o amor. Eles tiveram que sair de São Paulo e voltaram para a sua terra natal, para o interior do Paraná. Roque se tornou espírita, e na qualidade de espírita, Roque, querendo entender o que estava por detrás desta constelação familiar, desses laços de família, ele queria entender por que a minha mãe me odiava. Porque eu estou dando amor, porque o amor cobre uma multidão de erros, de equívocos das nossas vidas passadas. E aí, Roque se torna espírita, um grande trabalhador espírita nos anos 50, 60, no interior do Paraná. E nos últimos momentos da vida de Maria, nos últimos suspiros de Maria, Maria ia entender que ela, durante a estadia da sua vida na terra, atravessou uma existência inteira odiando o filho, sem entender o motivo. E o filho lhe dava de retorno o ódio que ele recebia da mãe, ele dava em retorno como amor. Retornam ao mundo espiritual, e lá no mundo espiritual reencontram-se. A nova família que nós constituímos. E lá Maria toma consciência de que em uma vida lá na Espanha, ela era condessa de Ancor, que reencarnou séculos depois como mãe de Roque, que ela mandou assassinar. É a lei da justiça divina que está na nossa consciência. A grande constelação familiar. Hoje, a nossa família, eu diria que é a plataforma para a construção de um novo alvorecer, de um novo mundo. Porque a sociedade de amanhã será constituído ou constituídas dessa nova geração que vai mudar o mundo. Que vai mudar o mundo não, Clóvis. Já está mudando o mundo. E que cabe a cada um de nós educar essas pérolas, esses diamantes, porque amanhã, foi o que eu disse à minha mãe no ano 2024, no Dia das Mães. Diante de minha mãe, na sua casa, em 2023, ela teve um AVC isquêmico e ficou com o lado direito paralisado. E ela estava dependendo da gente de caminhar, de dar banho, de dar remédio. 2 anos e 4 meses ela teve esse AVC. Mas, no Dia das Mães de 2024, eu disse para ela, minha mãe, eu posso te pedir algo? Ela na cadeira de roda, a gente reunido com a família. Se eu puder lhe atender, minha mãe, eu gostaria imensamente de, em uma futura reencarnação, eu posso nascer de novo como seu filho? Quando eu disse isso a ela, se eu poderia nascer como filho dela de novo, ela olhou para mim, as porradas que eu te dei não resolveram não, foi, vai precisar de outra reencarnação. Claro, meu filho, se você assim quer, claro. Quando foi no dia 2 de dezembro passado, ela retornou para o mundo espiritual. Família na terra, famílias no mundo espiritual. O mundo está sendo o que nós estamos construindo com as nossas condutas, os nossos comportamentos, diante daquela prole que são os verdadeiros diamantes que estão dentro do nosso lar, que
que são os nossos filhos, para construir uma sociedade mais justa, mais saudável e mais ética e um futuro muito próximo. Gratidão, muita paz. Que assim seja. Pode sentar aí, bota aqui, deixa eu só a cadeira para ele aqui. Posso ligar? Pode ligar.